Oi pessoal, aqui é o Guto Vig, produtor do Country Guitar BR, e hoje eu tô aqui na Deep Trip com o meu amigo Du Menegoso, CEO, founder, dono da Deep Trip, uma empresa nova que está apoiando o nosso projeto, e eu tô aqui justamente para fazer um vídeo meio fora do óbvio. Normalmente a gente não tem muita referência no nosso mercado de guitarra country, country rock com pedal de fuzz, né? Eles normalmente são atrelados a sonoridades muito específicas. E aí eu tive aqui com o Du semana passada, a gente rodou um monte de botão com um monte de pedais dele e os pedais realmente me surpreenderam. Então, Du, eu queria que você falasse um pouquinho do conceito da Deep Trip com relação aos pedais de fuzz, a utilização, como é que funciona isso aí? Exatamente, Guto. A minha iniciativa de participar e oferecer o BOG como prêmio foi justamente porque o conceito da Deep Trip sempre foi essa quebra de paradigmas, né? Quebrar essa coisa do fuzz só serve para isso, só serve para aquilo, não funciona assim, não funciona assado. Então, assim, isso está no DNA, né, da Deep Trip. Você que acompanha desde o começo, há mais de 10 anos, a nossa ideia sempre foi, vamos fazer uma coisa diferente, vamos trazer o fuzz para o século XXI, trazer o fuzz para próximo dos músicos, para eles conseguirem usar de várias formas diferentes, ter mais liberdade, né, de lidar com o fuzz. Então é por isso que eu achei que funcionava muito bem, que casava muito bem com a proposta do concurso, que envolve guitarristas que não são do universo country, que querem entrar no country, mas também envolve a galera que está tocando no country há muito tempo e que às vezes tem aquelas referências, né? O drive é assim, o drive é assado, o amp é assim, e de repente você traz uma coisa nova, opa, isso aí é diferente, tem uma coisa interessante que me interessa, que me atrai nesse som diferente, né? Então, legal. Bom, eu tive aqui há umas 2 semanas, acho que a primeira vez a gente já faz um pouco mais de tempo. Sim. Mas a última foi, acho que umas 2 semanas atrás. A gente colocou todos os pedais da Deep Trip, passou uma manhã aqui girando o botão. São pedais que eu recomendo muito, assim, cada um deles tem um DNA muito próprio, tem uma versatilidade muito interessante. Mas dentro do nosso universo, o cara que eu achei mais interessante foi o Bob. Então é esse pedal que está aqui, que vai ser o Du gentilmente cedeu que vai ser a premiação de um dos braços do nosso concurso. E agora a gente vai demonstrar um pouquinho os timbres dele adequados a essa realidade da guitarra country aqui, dos timbres que a gente está mais acostumado. Agora eu vou começar na parte dos timbres demonstrando como a transição que a gente faz do fuzz clássico carregadão, saturado, para os timbres que o Guto usa, que são bem mais limpos, que tem que ter definição de palheta, que tem que ter brilho, que tem que ter o detalhe todo de palheta. Então, nós estamos usando um amplificador, um Egnater Tweaker 15, na regulagem que vocês estão vendo aí. A caixa é uma 2 de 12 com falantes Jensen C12N. O Guto está o tempo todo com o Eagle Compressor da Wampler ligado nessa regulagem que vocês estão vendo aí. E a gente está tirando a ambiência da Zoom G1 On do Guto também, da maneira que ele toca, exatamente do jeito que ele toca. Isso, é só um analog delay, uma simulação de delay, de ambiência fraquinha, nada mais do que isso. Beleza, e é só isso que está ligado. Então a gente vai começar demonstrando o timbre limpo da guitarra, e aí depois a gente vai caminhar para os timbres mais saturados de fuzz, e depois caminhando para as regulagens que o Guto usa. Vamos lá, Guto, me mostra o timbre limpo do amp agora. Então tá bom. Então um timbre limpo do country que a gente... Muito legal. Então a gente está com um timbre de amp limpo, estilo Fender, clássico, sem saturação de amp, tá? Não, tudo... Só com essa sonoridade de compressão que é já meio característica... Exatamente, que é o seu som base, exatamente, que fica o tempo todo. Então agora eu vou ligar o fuzz numa regulagem bem fuzzy mesmo, pra gente mostrar o ponto de partida, digamos assim, né? Vamos lá. Se espera de um fuzz. Exatamente. Fuzz. Esse aí é o que as pessoas já... tem gente que não conhece o Bog, que já imagina esse som, não imagina todo o resto que ele pode fazer, né? Vamos lá.
quero mostrar? Eu já dei uma baixada no fuzz para vocês verem a dinâmica de ganho, né, caminhando, mas o que eu queria mostrar especificamente para os timbres de country do Guto é que a gente vai trabalhar muito com o lows e com o bias. O lows eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o Guto ir tocando, para mostrar que ele é um filtro de graves na entrada do fuzz e não na saída. Então ele limpa o grave, ele limpa o bordão, o Guto vai bater bem no bordão e vocês vão sentir que ele vai ganhando definição, que vai ganhando clareza mais no caminho do overdrive, né, Guto? Exatamente. E ali está a grande chave. O Guto usa o bog sempre com o lows pro lado tight, que é a referência menos fuzzy do pedal, digamos assim. Exatamente. Para mim ele influi diretamente no lance da definição da palhetada. Exatamente. Ele muda a ênfase de frequência da palhetada, né? Exatamente. Eu vou mostrar quando a gente tá com o lows bem pro lado thick, que a palhetada fica para dentro, fica esponjosa, fica mais macia. E aí ela vai ganhando corte, vai ganhando presença, ponta, né? presença e assim por diante. Vou levantar um pouquinho o fuzz de novo. Tá. Aí dá pra perceber bem que também diminui o ganho, né? Porque Sim. você tá diminuindo a quantidade de graves que entra no fuzz. Então o ganho vai descendo junto, mas você vai ganhando, né, definição de palheta. E aí tá o primeiro ponto principal do bog, né? Pra ele caminhar para os timbres. Pra mim é onde ele já tirou ele do clube dos fuzzes conhecidos, assim, do meu universo conhecido de fuzz. Foi conseguir definição de palheta, né? Que é um negócio que eu raramente consigo num pedal de fuzz. Sim. E aí a gente vai caminhar para o outro lado que eu vou mostrar para vocês, partindo dessa mesma regulagem, que é o bias. Por quê? O bias ele mexe com a tensão dos transistores e ele mexe com a simetria da onda. Então nos extremos você vai ter esquisitice, vai ter coisas mais estranhas de fuzz que vão fugir do lugar comum da guitarra. Mas no centro você tem uma variação de compressão e headroom, né, Guto? Exatamente. Então o que o Guto faz? Quando ele toca os timbres mais limpos, que ele quer o timbre limpo de country, ele levanta um pouco o bias e ele tira um pouco daquela sujeirinha, daquela coisa comprimidinha do fuzz de fundo e dá uma abrida, uma respirada melhor, né? Exatamente. Então vamos mostrar, eu vou baixar um pouco mais o bias para mostrar o extremo dessa situação, dessa saturação. Sim. E depois eu vou levantando e a gente vai perceber ele abrindo e clareando, certo? Legal. Aí depois a gente vê o bias abrindo aquele headroom, né? E tirando aquela sujeira, aquela compressão. Agora, Guto, eu queria que você demonstrasse pra gente os timbres que você está usando. Tem 3 timbres básicos que você me mandou as referências e a gente procurou no blog. Então, assim, quando eu penso em overdrive dentro do meu mercado, né, dentro da minha sonoridade, o primeiro timbre de sonoridade que eu uso, na verdade, ele é praticamente um booster. Né? Certo. Como eu gosto da sonoridade de um valvulado esquentando, mas por uma questão prática, eu preciso ter os meus amplis limpos. Certo. Então, eu sempre tenho algum pedal que ele vai trabalhar dando um pouco dessa intenção de simplesmente esquentar um pouco o som. Né? Que é a situação de muita gente que toca na noite, que toca por aí, o cara tem um monte de timbres para cobrir. Exatamente. Se o amp dele tá saturado, já prende ele no... você já criou uma cor muito específica. Exatamente. Né? Então você fica muito limitado. Né? Então eu acho sempre mais prático, como não dá para carregar uns 3 heads, um com cada regulagem, que seria muito legal, eu acho interessante a gente trabalhar com isso, com um ampli o mais flat possível, né? o mais neutro, para ele deixar, na verdade, as cores dos pedais ou do que você está colocando de efeito em cima, para eles abrirem mais as possibilidades. Certo. Então o primeiro timbre que eu mexi foi esse, foi na onda de um timbre mais limpo.
ficar muito ressabiado com esse pedal aqui, porque onde já se viu um fuzz virar um clean booster, né? Exatamente, você tá fazendo aqueles timbres de drive low gain, como o pessoal diz, né? Exatamente. Tipo, só fazendo aquele lance do breakup, né? Tipo, o amp tá saturando. Uma leve corzinha, mas essa intenção de saturação de ampli, né? É exatamente isso aí. E uma coisa interessante que a gente conversou antes também é que o lance do amp saturado, né? O amp saturado, ele não soa como um pedal de drive redondinho, ele é um pouco mais selvagem, ele tem umas pontas, uma aspereza que com a referência do fuzz, às vezes você consegue chegar. É um negócio que num primeiro momento eu achei que o fuzz ele ia dificultar, que para mim o uso do fuzz, eu já tive muitos pedais de fuzz diferentes, mas eu sou alguém que normalmente usa um fuzz numa situação específica. Quando eu preciso ter uma sonoridade de fuzz, eu vou e tiro um pedal de fuzz, coloco no board, mas eu sempre tenho muita dificuldade de botar um fuzz para fazer outros tipos de sonoridade, que foi aonde o Bog me pegou muito bem. Sim. Né? E quando a gente tem, exatamente o que você falou, quando a gente vai para essa onda de tentar simular ou se aproximar de algumas saturações de timbres de overdrive que são resultado de saturação de ampli, essa granulosidade um pouco maior, esse som um pouco mais aberto do fuzz, ele simplifica a vida ao invés de dificultar. Exatamente. Então, isso aí eu achei muito interessante. E no caso do Bog, que ele é um fuzz que a gente percebe que ele tem um espectro de frequências bem amplo, né? Sim. Que ele vai bem do fundo de grave até o final dos agudos. Então, nisso ele também te facilita que com as referências você tem, por exemplo, você puxou o highs para trás e tal. Com as ferramentas que ele tem, você consegue lapidar esse timbre, porque ele não está te limitando, né? Ele está todo aberto no espectro de frequências. Né? Não, com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante é assim, além dos controles normais e desses dois controles, o highs e o lows, que já são metade do gato do Bog, quando a gente ficou aqui na semana passada mexendo, uma coisa que eu achei muito interessante é a interatividade entre os controles. Sim. Porque você tem algum monte de sonoridades que a gente quer buscar, que mesmo não estando escrito aqui, por exemplo, você não tem nenhum controle de médio. Não tem. Mas se você trabalhar com o highs em conjunto com o volume, se você mexer um pouco no lows, você tem como trazer ou como tirar esse médio, assim. Sim. Então, além dos controles aparentes, ele tem muita possibilidade de recurso trabalhando com as combinações dos controles. Exatamente. Isso eu achei muito interessante nele. E que abre a possibilidade de você trocar um instrumento, você trocar outros pedais, e aí você vai encaixando, ele vai se adequando a essa situação à medida que você vai aprendendo a mexer com os controles de uma maneira mais complexa, mais avançada, né? Isso inclusive é uma coisa que também que o Bog veio quebrar esse paradigma para mim, é que para mim o fuzz sempre foi um pedal em que você tem que adequar o set a ele, né? Os fuzz mais vintage, os fuzz mais antigos, eles têm uma sonoridade muito interessante, mas assim, de vez em quando você precisa entortar a equalização do ampli, assim, com um determinado captador a coisa vai, com o outro não vai. Então você precisa ter sempre assim, um setup muito direcionado para ele, né? Ele é um cara muito, muito egoísta, assim. E o lance do Bog é que não, assim, eu coloquei ele no meio da minha bagunça aqui, da minha favelinha, e ele se adequou ao meu set. Sim. No geral, eu prefiro os equipamentos que se adequam a mim do que eu ter que me adequar aos... Você virar escravo do pedal é muito, Exatamente. muito sem sentido, fica né? muito limitado, né? Sim. Então, nesse ponto eu achei muito interessante também. Muito legal. Agora vamos caminhar para o segundo timbre. O segundo timbre é o quê? Me explica para você qual é a função dele. Tá. Então, assim, eu sou muito fã de um cara chamado Brad Paisley. Sim. Ele é um guitarrista country relativamente moderno e é um cara que trouxe uma sonoridade muito particular, assim, para guitarra country. E eu já faz 200 anos que eu procuro... Na verdade, assim, o cara usa amplis baseados em Vox, né? No break, né? Aquela história do break. Mas como a gente já conversou e eu preciso ter um ampli limpo, então eu estou sempre procurando algum overdrive que vá me dar um pouco dessa característica de um Vox saturado dentro desse universo country, né? Para soar que nem o cara. Então, o som do Paisley, ele tá
Ele tem um pouco mais de ponta de agudo. Ele é um som aberto, ele não é um som comprimido, né? O som do ampli com mais break, então ele vai dar um pouco mais de agudo, tem um pouco mais de saturação, mas ele é muito definido, né? Mais saturação também nessa mesmo timbre, mas mais saturado. Muito legal. Então aqui ele me surpreendeu muito ele conseguir ir para essa onda, né? Porque o fato dele ter esses graves mais pronunciados ajudam a chegar nesse tipo de sonoridade, né? Sim, parecer ter som de coisa grande, né? De ampli. Exatamente, grande. de ampli empurrando, querendo as válvulas, querendo esquentar, assim, né? Sim, e é interessante como ajustes muito pequenos nos controles já mudam, né? Você foi ajustando aos poucos aqui e ali, porque isso é uma coisa que as pessoas comentam também sobre o Bog, sobre os pedais da Deep Trip em geral, é que as pessoas falam, os controles realmente funcionam, eu giro o controle e eu ouço aquele caminho, né, sendo percorrido. Então, assim, os controles são pensados para ter uma atuação bem ampla e é para você mesmo ver os detalhes e conseguir ir lapidando aos poucos o timbre que você procura. Né? Eu até, assim, eu classificaria os controles desse pedal em 2 estágios diferentes. Um primeiro estágio é você definir um cenário de sonoridade que ele tem vários possíveis. Sim. Então, assim, você tem um ajuste básico de bias, por exemplo, ou de lows, que você mexe, você joga ele para um cenário de sonoridade. E aí, em cima desse cenário, você tem o ajuste fino dele é muito legal. Né? Um pouquinho mais de ganho, um pouquinho mais de volume, um pouquinho menos de ponta. Os controles estão nas frequências muito certas. Entendi. Então ele funciona, é muito efetivo tanto para mudar de cenário quanto para fazer esse ajuste fino dentro do cenário. E essa eu acho que é uma outra quebra de paradigma em relação ao fuzz, porque fuzz é o pedal sempre 880. Né? Você liga e desliga, aí você mexe nos controles, tipo, você baixa o ganho, ele fica feio, não soa bonito. Não acontece muita coisa. Pra mim é aquela história. O fuzz, ele tem pelo menos a minha referência de fuzz, até da maioria dos fuzz, ele tem um timbre, né? Ele tem uma característica e é isso aí. Você não é um pedal coringa. Né? Isso aqui é praticamente, de certa forma, um pedal coringa. Sim. Né? Ele vai de um clean boost até um drive saturado e você ainda pode deixar ele mais pesado, né? Sim. Então, isso eu achei muito interessante, assim, muito legal, essa característica dele. Muito legal. Agora vamos caminhar para o terceiro timbre? Me explica o que é o seu terceiro timbre aí de referência. O meu terceiro timbre é o seguinte, eu gosto muito de tocar slide. Né? Eu tenho esse slide aqui e eu gosto de fazer a partes de slide no meio do que eu tô tocando. Né? Ele tá aqui sempre na mão para eu conseguir tocar. Agora, slide já é um negócio brilhante. Ele precisa, pelo menos para o meu fraseado, ele precisa de uma saturação, mas ele precisa estar mais comprimido para o slide funcionar. Então eu fui buscar no Bog uma regulagem que me desse a saturação, mas que fechasse um pouco a faixa de frequência dele. Certo. Que desse uma chatada de propósito no timbre. Entendi. Para chegar nele. Então...
que você fez aí no push-pull? Bom, aqui ele tem essa guitarra tem uma gambiarra. Ele tem ele tem um som de extrato fantasma. Tá. Então, só pra galera ter a referência do timbre, sim, ele ao invés da posição do meio, você ter essa sonoridade mais vintage da soma dos picapes, aqui você inverte fase e joga um capacitor aqui dentro dessa história. Tá. Então você fica... uma gambiarra pra você soar um pouquinho mais stretch, né? Aquele som meio ponte e tal, com 2 picapes. Entendi. Então ele já é uma posição de captação que me ajuda a dar essa comprimida no som. Então aí você somando ela ainda ao fuzz com essa característica mais fechadinha um pouco, né? Cortando as pontas dele. Legal. Então já vai para uma outra praia, né? Sim, para esse timbre você baixou um pouco o bias, que dá essa comprimida, essa sujadinha, que é o que você falou, que ajuda no slide, que liga as notas, né? Que dá aquela... Exatamente, aí eu não preciso de tanta definição, porque ela acentua muito as pontas, né? Exatamente, e aí você trouxe aqui o highs pro lado do smooth, que é para dar essa arredondada de pontas que você falou, né? Exatamente. E você deu um pouquinho mais de lows, que também trabalha da mesma maneira que o bias, né? Tipo, dá essa sujadinha a mais... Que contribui pro slide fluir, para as notas se ligarem. Uma referência até assim, para esse tipo de sonoridade, eu vou em overdrives de baixo para médio ganho, assim, o famoso screamer, é um pedal que funciona e, também nunca imaginei que um fuzz poderia, claro que com a sua identidade sonora, mas eventualmente até me cobrir a equalização que esse pedal me traz, né? Muito legal. Agora, a gente podia mostrar o timbre que você fez, que eu vi, a gente fez aqui enquanto a gente estava passando o som, que é a coisa mais easy top, que você liga um drive, que é um drive handmade, né, que foi feito para você, que é meio na onda de um Tube Screamer, é isso? Ele é mais limpo, praticamente um midi booster. Certo. Com pouca granulação, só dá uma empurradinha de médios, uma leve saturação. Legal. E aí você usa ele para empurrar o bog em qual regulagem? Como que você... Se você fala fãs ZZ Top, aí eu caí no paraíso, né? A primeira vez que eu toquei ZZ Top ao vivo com esse cara aqui, o céu se abriu, assim. Então aí a gente já vai pra onda do Gibbons, ele já vai pra... Do ZZ Top já tá perfeito, já não precisa mais nada. Isso, aí você joga o drive em cima. Aí o Gibbons tem aquele lance de harmônico de palheta, que quando você joga o famoso stack de drive, né? Que dá aquela compressão extra, e aí... Legal. Aí ele ainda consegue jogar, você ainda ganha um estágio, mesmo com essa saturação mais forte, que tira, de certa forma, eu fechei um pouquinho o lows aqui. Então eu perdi um pouco da definição de palheta para base, justamente de propósito. Mas aí um drive empurrando um stack, fazendo um stack nele, eu ganho de volta essa definição de palheta com mais ganho, né? Com o fuzz mais empurrado. Sim, e isso é uma coisa interessante também de a gente observar, que é o Bog, ele funciona super bem em conjunto com qualquer coisa, né? Você joga um drive empurrando, você tá com o compressor, lembrando que a gente tá com o compressor ligado o tempo todo, né?
tá sempre com o compressor ligado. Então, com o fuzz clássico, não funciona com essa guitarra, com esse pedal, com isso, não pode buffer, não pode compressor, não pode boost. Aqui você tá pode tudo. Livre, completamente livre. Pode tudo. Eu já experimentei empurrar ele com outros overdrives, funciona. Isso é uma coisa que eu já do meu uso antigo de fuzz era assim, eu gosto, ao contrário da galera normal, que deixa o fuzz na cara, né? Eu acho que a ligação tradicional é fuzz como o primeiro pedal da cadeia. Eu deixo, como eu não tenho muitos, eu vou ter um fuzz no meu board se eu tiver, né? Agora eu tenho um de qualquer jeito, agora já é. Mas eu prefiro usar as outras cores de overdrive para mudar o timbre dele, né? Para ter um DNA de fuzz com várias sonoridades. Sim. E ele casou com muita coisa diferente, assim, né? Desde o clean bust até um drive mais sujo um pouco, empurrando ele. Tanto antes quanto depois, aí depende da referência de cada um, do que cada um busca. Exatamente. Isso é uma outra coisa que eu acho interessante. Você gosta do fuzz depois dos drives, né? Eu gosto depois dos drives. Porque tem muita gente que não gosta da textura do fuzz, que quer o contrário, que é tipo essa sujeira do fuzz, mas depois quer lapidar ele com outro pedal depois. E o Guto gosta do uso contrário, quer dizer, ele bota o bog depois dos drives, e aí o que ele vai jogando de overdrive em cima vai empurrando aquela textura, mas mantendo, né? Sem descaracterizar o fuzz, né? Exatamente, não. A hora que ligou o fuzz, ele tem que ter alguma coisa de sonoridade, né? É óbvio que depende de onde ele tiver, da cadeia, da onde tiver a função, porque esse aqui tem N funções. Sim. Mas onde eu costumo usar, assim, a hora que eu ligar um fuzz, eu quero que ele soe, assim, quero ter o DNA dele presente. Sim. Então, normalmente, sempre o último drive que você tem da cadeia é o pedal que vai mandar no DNA do som. Sim. O resto vai dar um colorido em cima do DNA existente. Ou vai lapidar o som da guitarra para entrar no pedal. Exatamente. Também é uma outra... adocicar um pouco a coisa. Então não, eu prefiro ter o fuzz no final e aí eu escolho quem que vai trabalhar com ele, quem que vai dar qual stack que me agrada melhor, assim, que me agrada mais para trabalhar somado. Muito legal. Bom, acho que foi um vídeo que já serve para quebrar muitos paradigmas do fuzz, do uso do fuzz, no caso do bog, como overdrive, em outras referências de timbres, né? Com outros tipos de instrumento, com compressor antes. Então essa é a nossa ideia, esse vídeo para quebrar o paradigma, para a galera se sentir livre para experimentar, para explorar o pedal e para usar em conjunto com outros pedais, em outras referências. Tipo, o fuzz não é só, o bog não é só Hendrix, não é só, né, tipo, tem que pegar o pedal e curtir, porque tem muito som escondido nele, né? Assim, eu recomendo que experimente, assim, vá atrás, ouça as possibilidades. É claro que é difícil, nem todo mundo está próximo para conseguir. O ideal é sempre assim, senta e vai rodar botão até achar os sons. Sim. Mas assim, ouça reviews diferentes, né, vídeos diferentes, porque assim, o espectro sinceramente me assustou. Assim, eu não botei uma fé. Quando eu te mandei os 3 vídeos, eu falei, não, eu tô mandando muita coisa diferente. Eu não tenho nenhum pedal, eu tenho acho que 12 drives em casa, gosto deles, cada um para uma coisa, mas eu não tenho nenhum pedal que cobre todos. O fuzz não vai cobrir, mas nem por decreto. E eu fiquei realmente surpreso com a possibilidade de regulagens, de ajustes e de caminhos que a gente tem para seguir com esse pedal. Muito legal. Muito obrigado, Guto, por ter vindo fazer esse vídeo com a gente. E pô, tomara que o pessoal se sinta mais livre para explorar o bog e o fuzz em outras situações diferentes. Com certeza. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar mostrando aí essas utilizações diferentes. E eu espero que abra um pouco a cabeça da galera para realmente experimentar. Assim, é uma ferramenta muito interessante, independente do seu gosto pré-estabelecido. Assim, é muito provável que tenha algum caminho para você dentro desse pedal aqui. É verdade. Pô, pessoal, muito obrigado. Entrem no site da Deep Trip, que é deeptripland.com. Vejam os vídeos lá, tem outros vídeos da demonstração do bog mais no fuzz clássico, em outras utilizações com outros guitarristas, com outros instrumentos. Leiam lá, qualquer coisa, mandem uma mensagem que a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.